Você sabia que você pode rejuvenescer até 20 anos só mudando o que você come? Pois sem enrolação, eu vou pedir para vocês darem um like aqui no vídeo se vocês gostarem, compartilhar com seus amigos, para quem vai se beneficiar desse conteúdo. E é claro, se é a sua primeira vez aqui nos meus vídeos, inscreva-se no canal e seja muito bem-vindo. Uma coisa interessantíssima que saiu recentemente no mundo científico é que hoje você consegue medir a sua idade cronológica, ou seja, quantos anos você tem na nossa medida de tempo, e comparar com a sua idade metabólica, quanto você envelheceu dentro das suas células. Isso é uma coisa muito louca e isso está disponível comercialmente no mercado, só é caro, mas muitas pessoas já fizeram esse teste. O pessoal desse meio de biohack, de biohack, que é uma área em crescimento agora, já sabem dessa diferença da sua idade metabólica e sua idade cronológica e sabem o que funciona para a longevidade, para fazer você viver mais e o que não funciona. E o interessantíssimo disso é que como que eles fazem essa medida? Existe uma estrutura na ponta da sua cadeia de DNA que chama telômero. Eu quero que você pense desses telômeros como se fosse aquela capinha do seu cadarço do tênis, sabe? Aquela capinha de plástico que vai bem na ponta. É exatamente o que eles são. Aqui está a sua cadeia de DNA e eles ficam bem na ponta, guardando as pontas da sua cadeia do DNA. O que acontece é que uma pessoa que é metabolicamente envelhecida, que é uma pessoa que já está desgastada por questão de tempo ou por questão de gasto metabólico, os telômeros nessas capinhas de plástico no final do DNA, elas estão desbeiçadas. Elas vão desbeiçando cada vez mais. E isso é um indicativo direto de fatalidade. Ou seja, você morre, basicamente, se seus telômeros forem completamente desbeiçados. Isso é uma descoberta sensacional e está no mundo acadêmico, científico, e deveria todo mundo falar sobre isso agora, porque é uma coisa muito interessante de se medir. A gente vive num momento de autoquantificação, de bioquantificação, que dá pra gente saber exatamente o que está dando certo e o que não está dando certo. E agora eu vou te falar, sabe o que está perfeitamente ligado com a desbeiçura, com cagar com os telômeros? O metabolismo de glicose. Sim, você queimar açúcar como combustível durante a sua vida inteira faz com que essa diferença da sua idade cronológica para a sua idade metabólica cresça cada vez mais. Ou seja, uma pessoa de 50 anos que queimou a vida inteira açúcar como fonte de energia, essa pessoa cronologicamente tem 50 anos, mas metabolicamente essa pessoa tem 80. Será que isso não prova que queimar açúcar como energia primária é uma coisa errada? Sim, é óbvio que isso prova, isso já está provado em diversos estudos científicos. O que acontece é que a indústria alimentícia é muito forte para falar isso para você e fala para, vamos mudar todo o mercado de alimentos e fazer tudo à base de gordura e tirar tudo que é a base de carboidrato. Isso não vai acontecer e em nenhum momento o governo vai falar para com isso, porque não é assim que as coisas funcionam. Agora, o que você pode fazer em relação a isso, aí que a gente consegue conversar. Bom, metabolismo de glicose, eu falo bastante no canal em relação a isso, porque esse canal aqui é pró-dieta cetogênica. Você já sabe, né, o nome, ceto saudável. Mas o metabolismo de açúcar é como se fosse uma usina à base de carvão. Esse carvão, ele produz uma energia gigantesca e forte, dá um pico de energia muito alto e estoura de produzir. Só que, como consequência, danifica o planeta de maneira estratosférica, correto? Se todas as usinas que a gente tiver for à base de carvão, a longevidade do nosso planeta é muito menor. Claro que se a gente comparar proporcionalmente, a longevidade do planeta é muito maior do que a de um corpo ser humano, certo? As usinas em carvão tá para a longevidade do planeta, assim como a queima de glicose tá para a longevidade do nosso corpo. A gente dura muito menos do que um planeta. Pois é, e esse pouco tempo que a gente tem, você não vai querer reduzir queimando açúcar adoidado. E aí que entra a dieta cetogênica para diminuir essa diferença entre a sua idade cronológica e metabólica. Você ainda tem tempo, não importa a sua idade, para desacelerar esse envelhecimento metabólico. A hiperinsulinemia, que é constantes níveis altos de insulina, é um dos maiores destruidores de telômeros que existem, daquela sua capinha de plástico da ponta do seu cadarço. Se você queimar gordura como fonte de energia, você vai ter, além de uma energia constante durante o dia, sem sono, sem cansaço no meio da tarde, você vai ter outros benefícios como a perda de gordura corporal, saciedade, elevação cognitiva e, agora você sabe, você vai viver mais.
assim como os ratos de laboratório viveram com esse teste. Eu vou até colocar o link dessa pesquisa aqui embaixo para vocês verem. Isso é super interessante e isso prova como a dieta cetogênica foi feita para a gente seguir desde que o ser humano é ser humano. Se você parar para pensar, todas as doenças relacionadas, todas essas doenças modernas, elas são doenças metabólicas, de envelhecimento metabólico precoce. O Alzheimer está sendo chamado de diabetes tipo 3, porque é uma doença metabólica. O câncer é uma doença metabólica. A diabetes é uma doença metabólica. A hipertensão é uma doença metabólica. Se você junta esses 4, cara, isso é basicamente o que todo mundo morre normalmente. Ou seja, você vai deixar a sua comida acabar com a sua vida? Bom, eu queria só atualizar nesse estudo científico super interessante e assim que todo mundo deveria saber disso. Isso deveria ser uma informação divulgada em todos os lugares. Telômeros, você tem que mantê-los intactos. Essa pontinha de plástico do seu cadarço tem que ficar ali. E como que você pode fazer isso? Para de queimar açúcar como fonte de energia. Deixa o açúcar para quando você estiver fugindo de um tigre ou fazendo um HIIT training na academia lá, alguma coisa desse tipo. Não esquece de mandar esse vídeo para alguém se você achou interessante. Faça a sua pesquisa, dê uma olhada ali no estudo científico que é super interessante. Até a próxima. Valeu!